Shalom. Então vamos dar continuidade, né, à nossa aula de número 1. E nós paramos aqui, deixa eu ver minha anotação, que foi em... está aqui. Bom, aí eu estava explicando, deixa eu pegar aqui meu pincel, eu vou precisar dele. Então eu estava explicando essa situação aqui. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Estava explicando aqui a Han, né? Desse Aharon, né? Faltou. Agora que eu coloquei ali e vi, tem um reixa ali, tá? A gente repete aqui, porque tem um reixa. Eu vou colocar aqui, tá? Faltou um reixa e na hora que eu coloquei, faltou. Alaf patá, eu tenho um re, tá? Um re com patá composto de sheva. Aí foi o que faltou lá, tá? O reixe, ok? Aí sim, vaviroleme, tá? E o nun sulfite. Muito bem. Aharon. No último bloco de videoaula, eu coloquei completo aqui. Agora que eu identifiquei, que ainda há pouco eu coloquei, aí faz tudo certo. Alaf com patá. Re, patá composto sheva, resh, vav, roleme e o nun sulfite. Aqui faltou o resh, tá? Então, Aharon, o Moshe. Eu já tratei, já expliquei que esta condição aqui, mem com o shin, tá? E no caso o ponto diacrítico aqui, na condição de SH, CH, aproveita o mesmo ponto diacrítico para ser como que fosse um roleme aí no mem, aí Moshe, né, que é Moisés. Então eu tenho Arão e Moisés. O fato de termos aqui um vav shuruk, neste vav conjuntivo, a conjunção vav, dá o fato de que estamos diante aqui de um mem, coisa já, tá, explicada, tá bom? Em nossa conjunção aí. Aí temos que também, além de aquilo que eu expliquei, além da situação aí, esse vav shuruk, tem a ver que eu expliquei sobre as labiais, que a gente vai colocar aí as labiais, tá? E o mem é uma labial, tá? Vamos explicar isso melhor. Bom, aí no último bloco, aí o que é que está valendo aqui? A condição da conjunção vav. E Arão e Moisés. Já sabe que esse aqui faltou o está aqui. Aharon, o Moshe. Aharon, o Moshe. Aharon, o Moshe. Arão e Moisés. Tá? Só apresentando a conjunção vav. A leitura aí dos escritos antigos, nós vamos ver, e outras situações que aqui a gente coloca. Sim, e aí nós paramos aqui, que eu disse que depois a gente já dá sequência, que eu até falei sobre a Hall,
tá? Que nós vamos ver isso para frente. Por quê? Porque tem a ver com comida, e pão é comida. Depois a gente vai ver que nos escritos aí, Haketuvim, né? Nós vamos ver em texto este pão, lechem, lamed segol, re segol mensovit, lechem, ele sendo trabalhado ali como alimento, tá bom? Coisa que no hebraico falado nós vamos para o lerol, vamos entender também a rol, orel, vamos entender, tá? Então, lechem, o bassar, lechem o bassar, tá? Sem a necessidade de termos aqui um ponto diacrítico. Só para lembrar, vou colocar bem aqui o beit, ó, tá? O beit, ele é B e pronto, tá bom? Apesar de que nos escritos antigos, nós vamos encontrar às vezes alguns textos onde esse beit está sem daguejo e se lê como V, tudo bem. Mas no antigo, beit é B e pronto, tá? Então, aí nós aprendemos que com ponto diacrítico é B, sem ponto diacrítico é V, tá? Aí a gente fala tranquilamente o baçar, para não ler o vassar, porque é baçar, tá? Então eu tenho baçar, beit kames, shem kames, com ponto diacrítico na condição de S ou SS, tá? E o resh final. Baçar. Baçar é carne, tá? Baçar é carne. Lechem, pão. Então, pão e carne. Então, está aqui o Vav Shuruk diante de um beit que também é uma labial, tá? Nós temos o beit, o mem, nós temos o P, o Nun Sofit como labial, tá? Então eu tenho Lechem o Bassar, tá? Que na regra do Vav conjuntivo, ter a condição de ser um Vav Shuruk e não um Vav com Shevá, nem com Kamessa, nem com Patá, e sim Shuruk, nós temos as condições da palavra, a primeira sílaba começar com Shevá, né? Aí nós temos algumas situações já apresentadas que a gente vai estar mexendo novamente. Então vamos lá. Virando para cá, nós vamos ter a situação também já trabalhada, já explicada, do composto de patá. Quando uma palavra, a primeira sílaba, começa com kamesse, composto de patá, ou composto de shevá, patá, composto de shevá, segol, composto de shevá, e entra aqui a condição de uma conjunção vav, o que vai acontecer? A consoante a vogal que estiver ali na primeira sílaba, sendo um composto de shevá, a consoante que está ali vem para o vav conjuntivo. Então nós temos aqui Isra, tá? Eu não vou ler Sira, não. Por quê? Porque o Samer é uma sibilante, nós já aprendemos isso, tá? Sendo ele uma sibilante, a questão
do Shevá que eu estou colocando aqui. Lembra do Shevá? Tá? Então, um Shevá aqui, eu ia ler Isra. Não vão esquecer disso. Mas aqui, eu vou ter um Hirik. Então, por que eu estou lembrando isso aqui? Porque esta consoante, o Samer, na condição de uma sibilante, é para Shevá. Então, ela está aqui abrindo não com Shevá, mas com um Hirik. Tá? Então, não confundir, é uma sibilante. Então, Isra, não, Sirá, tá? Sirá. Se fosse o Shevá, ele seria mudo e não audível. Então, Sirá. O tempo foi. Uma água, um cafezinho, e a gente vai seguir aqui.